Olá, aluno, tudo bom? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar de construções geométricas. É isso aí. E olha só, para a aula de hoje nós vamos precisar de alguns materiais, tudo bem? Vamos precisar da régua, vamos precisar do compasso e vamos também precisar de um transferidor. Então pause o vídeo, vai lá buscar o seu material e acompanhe a nossa aula de hoje. E já vamos começar com um desafio bem interessante. Olhem só, imagine que aqui é um desenho de uma pizza, ok? Uma pizza foi dividida em 8 partes iguais. E olha o que aconteceu. Esse pedaço foi comido, esse pedaço também foi comido, esse pedaço e esse pedaço também foi comido. Então restou apenas esses 4 pedaços. A pergunta é, qual será o total desses ângulos aqui dos pedaços que sobraram? Aqui, ó, tem esse pedaço, tem esse pedaço, tem esse pedaço, tem esse pedaço, que formam um ângulo, certo? Qual será o total desses pedaços aqui que sobraram? Um pouquinho complicado, mas olha só, acompanhe essa aula de hoje com muito cuidado, com muita atenção, que com certeza você vai conseguir descobrir. Vamos lá! Então, para começar, a gente vai falar sobre a divisão da circunferência e do círculo em partes iguais, tá? Só que antes disso, a gente vai rever alguns elementos da circunferência e do círculo, ok? Então eu vou aqui desenhar uma circunferência e um círculo e a gente vai relembrar quais são os elementos que compõem essas duas figuras, certo? Ok, então vamos lá. Vamos perceber algumas coisas bem importantes que a gente precisa compreender, certo? Aqui na minha circunferência, eu vou traçar esse ponto, certo? Que vai ser o centro, e aqui também. Então, olha só, existem alguns elementos da circunferência que a gente precisa compreender bem. Eu vou traçar uma linha que vai de um lado ao outro da circunferência e que vai passar pelo ponto. Olha só, ou seja, exatamente ao meio da minha circunferência. Eu também vou traçar uma reta, tá? Pegando aqui do ponto, do meio, do centro, até um ponto qualquer na circunferência. Então, olha só. Essas duas partes que eu fiz têm um nome especial, certo? Essa menor aqui, que vai do centro até a borda da circunferência, a gente chama de raio. Ok? Nós chamamos de raio. E é essa maior aqui, que vai de um lado ao outro passando pelo centro, eu chamo de diâmetro. Ok? Então, o raio é do centro até a borda e o diâmetro é de uma borda a outra passando pelo centro. Agora, se por acaso eu tiver alguma que vá aqui da borda até uma outra borda e não passar pelo centro, também tem um nome. Também tem um nome. Eu vou chamar de corda. Bem tranquilo, né? Agora, olha só. Se eu marcar dois pontos aqui e aqui, eu vou poder fazer o seguinte, ó. Eu vou ter esse pedaço aqui da circunferência, certo? E esse pedaço da circunferência também tem o nome, eu chamo de arco, tá? E perceba só, quando eu marquei esses dois pontos aqui, eu fiz esse arco, certo? Mas eu também tenho esse arco aqui maior, ok? Cada ponto que eu marco na circunferência, eu posso fazer alguns arcos. Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes. Agora vamos ver algumas coisas a respeito do círculo, certo? Eu vou traçar dois raios aqui no meu círculo, ou seja, eu vou fazer uma semi-reta do centro até a borda.
E veja o que eu consegui. Eu consegui esse pedaço aqui, né? E também esse pedação grandão. Isso aqui também tem um nome. Esse pedaço aqui que eu consegui, eu vou chamar de setor circular. Ok? É como se fosse uma fatia da circunferência. Setor circular. E olha só, lembra que na circunferência eu tenho 360 graus? Se ele tem 360 graus, aqui nesse ângulo também eu vou ter um ângulo específico, certo? Eu poderia medir esse ângulo aqui. Daqui a pouco a gente vê com muito mais detalhe. Vamos agora nos aprofundar sobre o que é arco e o setor circular. A diferença entre cada um, tá? Porque cada um tem uma particularidade específica. Olha só, quando a gente fala em arco, a gente irá marcar pontos em cima da circunferência, certo? E o nosso objetivo aqui é fazer divisões que sejam iguais, ok? Então, assim, para ajudar, eu posso pegar uma régua, certo? Aqui eu tenho o meu centro, tudo bem? E aqui eu tenho a circunferência. Então, eu vou dividir essa circunferência em 4 arcos iguais. Eu vou pegar aqui a régua, tentar alinhar ao centro, certo? Quando eu alinho ao centro, significa que esse ponto também está alinhado. Então, quando eu marcar um ponto aqui e outro ponto aqui, eu já vou dividir a circunferência em 2 arcos iguais. E depois eu faço o outro. Pronto. Veja que aqui eu dividi a circunferência em 2 arcos iguais, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para este lado aqui, ó. Eu vou tentar alinhar o mais reto possível. Veja só como é simples. Marquei um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E eu dividi a circunferência em 4 arcos iguais. É somente isso. É moleza, não é? Agora, sobre o setor circular. O que é o setor circular? O setor circular é como se fosse uma fatia dessa minha circunferência. É a fatia da pizza, certo? Imagina que o setor circular é a pizza, com recheio e tudo. Imagina o recheio que você gostar aí. E a gente vai cortar, fatiar o setor circular. Só vamos dividir essa circunferência em 4 setores circulares também. Vamos fazer assim. Então, assim, ó, aqui eu vou dividir em 4 partes, que é bem simples, ok? Daqui a pouco a gente vai dividir em fatias menores, e aí a gente vai ter que usar o transferidor. Mas vamos lá. Aqui eu vou dividir em exatamente 4 partes iguais. Então eu vou traçar um segmento de reta daqui até aqui. Vai passar pelo centro, certo? E aqui eu faço a mesma coisa, passando pelo centro. Veja só, pronto, dividi o meu círculo em 4 setores circulares. Se a gente perceber, né, aqui ó, tem um ângulo reto de 90 graus, aqui também tem um ângulo de 90 graus, aqui também tem um ângulo de 90 graus, e aqui também tem um ângulo de 90 graus. Então assim, gente, ó, segredinho, quando a gente divide o círculo em setores circulares iguais, todos os ângulos aqui também tem que ser iguais, certo? A área das fatias são iguais e os ângulos aqui também são iguais, ok? Nesse caso aqui, como são quatro setores, 4 fatias, se eu dividir o 360 por 4, eu vou conseguir exatamente 90. Esse é um dos segredos da gente saber quantos graus a gente vai precisar aqui. Mas aqui, como são apenas 4 partes, é bem fácil de deduzir. Mas agora vamos complicar um pouquinho mais. Então agora nós vamos entender como é que de fato funciona a construção de polígonos regulares dentro da circunferência. Antes da gente fazer, lembrem-se que polígonos regulares são aquelas figuras geométricas planas que têm vários lados e os lados e os ângulos são todos iguais, certo? Isso é algo muito importante da gente fazer na circunferência,
porque a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? A distância dos lados tem que ser exatamente iguais e os ângulos também. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quantos lados a nossa figura geométrica que vai ficar aqui dentro terá. Eu já tenho aqui a minha circunferência, eu vou construir uma figura que tem 8 lados, certo? Ou seja, eu vou construir um octógono, e todos eles terão lados iguais e ângulos iguais, certo? Então é o seguinte, eu vou fazer um pouco daqueles passos que eu fiz antes, ok? E vou marcar pontos em cima da circunferência, vou cortar o círculo em setores circulares, e a partir daí eu vou começar a construir. Então assim, como eu vou fazer uma figura de 8 lados, o que eu vou precisar? Eu sei que aqui eu tenho o centro, ok? O centro da circunferência. Então, assim, eu vou precisar fatiar o meu círculo em 8 setores circulares e a abertura entre uma fatia e outra tem que ter ângulos iguais. Então, eu tenho que saber quantos ângulos que eu vou precisar para cada fatia. Então, como é que eu vou descobrir isso? Se eu sei que a circunferência ou o círculo tem 360 graus, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o total da circunferência pelas 8 partes que eu vou precisar. Vamos fazer aqui 360 graus, que é todo o círculo, dividido por 8, que é a quantidade de partes que eu vou precisar. Se por acaso eu precisar dividir a circunferência em 6 partes, eu vou dividir por 6. Se for dividir em 5 partes, eu vou dividir por 5. Aí o resultado que dê aqui é a abertura do ângulo de cada um, ok? Então vamos lá dividir. 360 dividido por 8. Quanto que vai dar? O 3 eu não posso usar sozinho, então eu vou pegar o 36. 36 dividido por 8 vai dar ali 4, não é? Porque 4 vezes 8 vai dar 32. Para 36 vai sobrar 4. Eu vou descer esse meu zerinho aqui. E 40 dividido por 8 vai dar exatamente 5. 5 vezes 8 vai dar 40 e resto 0. Então aqui eu consegui 45 graus. Tá? Não esqueça, se eu estou dividindo 360 graus em 8 partes, eu tenho 45 graus. Então 45 graus é a medida da abertura de cada fatia aqui que eu vou conseguir. Ou seja, eu vou dividir em setores circulares que tenham 45 graus. Então a primeira coisa que eu vou fazer é começar a dividir, certo? E também eu vou marcar alguns pontos em cima da circunferência, porque depois vai nos ajudar também. Então eu vou dividir em setores circulares, eu vou traçar pontos, que são os arcos que a gente falou agora há pouco. Como é que eu vou me orientar aqui pelo transferidor? Veja que no transferidor eu tenho duas medidas, ele vem de 0 aqui da esquerda para a direita, né? De 0 até 180. E ele também vem aqui da direita para a esquerda de 0 até 180. E 180 é meia circunferência ou meio círculo, meia volta. Ok? Então eu vou colocar aqui o meio do meu transferidor exatamente no meio da minha circunferência, bem no centro. Veja que aqui eu vou ter 0 graus. Eu já vou marcar um ponto aqui. E olha só, eu vou me orientar daqui para cá. Aqui eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50. Opa, então o que eu preciso é 45, vai estar exatamente aqui nesse meio. Pronto. Então eu posso até traçar essa reta aqui e eu posso traçar essa aqui. Perceba que eu tenho dois pontos e já dividi em dois setores circulares. Esse aqui que tem 45 graus e esse maior. Então, daqui em diante, eu só vou começar a dividir em fatias ainda menores, ok? Até que eu consiga 8 partes. Acompanhe.
Pronto. Veja que eu fiz várias divisões aqui no meu círculo. Eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes exatamente iguais, medido 45 graus. 45 graus é essa abertura aqui, ok? 45 graus. Então, para eu completar, aqui eu ainda não tenho o meu octógono, tá? Eu só consegui 8 setores circulares. Então, o que eu vou precisar fazer é juntar esses pontos aqui que estão na circunferência. Eu vou ligar eles, um a um, e eu vou conseguir o meu octógono. Beleza, veja só o que a gente conseguiu construir. Tínhamos o círculo, através do círculo a gente conseguiu construir um octógono apenas se baseando pelos ângulos, certo? Então o segredo é apenas esse. Determine quantos lados o seu polígono regular terá, então divida a quantidade de 360 por essa quantidade de lados que você definiu, faça a medição usando o transferidor e vá fatiando em pedaços maiores. Depois você vai juntando aqui até fechar a figura. E o nosso desafio? Ainda lembra dele? Então, quanto será que vai valer o total dessas 4 fatias de pizza? Se eu juntar eles, se eu tentar reorganizar eles para ficar junto, quanto será que vai ter esses ângulos? Fica o desafio para você, hein? Com certeza você sabe responder. Então, assim, essa foi a nossa aula de hoje. Faça os exercícios propostos e busque por outros exercícios também, porque só assim você vai ficar afiado em construções geométricas. E esse é só o começo. Nas próximas aulas veremos muito mais. Até a próxima!